A estrada aberta chama por alguns, como um convite irresistível. Ela sussurra sobre aventura e liberdade, prometendo novas experiências. Para os caminhoneiros, é uma vida de longas viagens e solidão, mas também de descobertas. Eles são os cavaleiros silenciosos da rodovia, sempre em movimento. Eles enfrentam a escuridão e entregam as mercadorias, desafiando os elementos. Mas às vezes, a estrada reserva mais do que apenas quilômetros para conquistar. Ela guarda segredos. Às vezes, ela guarda mistérios que te congelam até os ossos. Histórias não contadas. Esta é a história de um desses mistérios, um enigma da estrada. É uma história sobre um caminhoneiro, uma estrada deserta e um desaparecimento arrepiante, inexplicável. É uma história que nos lembra que mesmo na era do GPS e dos smartphones, algumas coisas permanecem desconhecidas, além da nossa compreensão. Algumas coisas permanecem escondidas nas sombras da estrada aberta, esperando para serem descobertas. João era um caminhoneiro experiente, com anos de estrada em seu currículo. Ele conhecia a solidão da estrada aberta, onde o horizonte parecia infinito. Ele tinha visto incontáveis amanheceres e entardeceres de trás do volante, cada um com sua própria beleza. O ronco do motor era como uma canção de ninar familiar, um som que ele conhecia bem. Ele dirigia durante a noite, seus únicos companheiros, as estrelas acima e as conversas ocasionais em seu rádio PX, que traziam um pouco de conforto. Esta noite não era diferente. João estava transportando uma carga de eletrônicos para outro estado, uma viagem que ele já havia feito antes. Era uma viagem de rotina, ou assim ele pensava, sem esperar surpresas. A rodovia estava deserta e o silêncio era quebrado apenas pelo som do motor, um som constante e reconfortante. Ele pegou sua garrafa térmica, tomando um gole de café morno, sentindo o calor espalhar-se pelo corpo. Ele estava ansioso para parar em uma lanchonete que ele conhecia na próxima saída, um lugar familiar e acolhedor. Ele imaginou que uma fatia de torta de maçã cairia bem, um pequeno prazer em meio à longa jornada. De repente, uma voz crepitou em seu rádio PX. Era fraca, distorcida e cheia de estática. João ajustou o volume, esforçando-se para ouvir. A voz estava em pânico, pedindo ajuda. Socorro, socorro! Tem alguém aí? Preciso de ajuda! Meu caminhão! Acidente! Por favor! A voz desapareceu na estática. O coração de João disparou. Ele apertou o botão do microfone. Alô, alô! Aqui é o João Caminhão. Qual sua localização? Somente estática respondeu a ele. João tentou novamente, sua voz firme e reconfortante. Responda! Aqui é o João Caminhão. Recebi seu pedido de socorro. Qual sua localização? Câmbio. O silêncio respondeu a ele. Apenas o chiado constante da estática. Seção 5. Desaparecido. O mistério do motorista desaparecido. João chamou, sua voz ecoando na quietude. Olá! Tem alguém ferido? Não houve resposta. Ele subiu cautelosamente na lateral da carreta tombada, iluminando a cabine com sua lanterna. O banco do motorista estava vazio. As chaves ainda estavam na ignição. Uma onda de apreensão o dominou. Onde estava o motorista? Teria ele conseguido sair dos destroços? Ele pulou e vasculhou a área ao redor do caminhão. Ele verificou as valetas e a linha de árvores próxima, mas não havia sinal de ninguém. Seção 6. Pistas em meio ao medo. Em busca de respostas. Ele voltou para seu caminhão e pegou seu celular. Ele precisava pedir ajuda. Ao discar 190, ele notou algo estranho. O diário de bordo do caminhão estava aberto no banco do passageiro. Ele o pegou e examinou as anotações. A última anotação era do início daquela noite. Mencionava uma lanchonete a poucos quilômetros de distância. Será que o motorista teria ido buscar ajuda? Parecia improvável, mas era a única pista que ele tinha. João decidiu investigar.
Ele voltou para seu caminhão e dirigiu lentamente em direção à lanchonete. Talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar algumas respostas lá. Seção 7. Motores da dúvida. Mistérios mecânicos. A lanchonete estava deserta, um farol solitário na escuridão. João entrou, mas a garçonete não tinha visto ninguém que correspondesse à descrição do diário de bordo. Desanimado, João voltou para seu caminhão. Ele examinou o caminhão tombado mais uma vez. Foi então que ele notou algo peculiar. O motor do caminhão, embora ainda funcionando, soava irregular. Era quase como se estivesse sendo forçado. Ele abriu o capô, iluminando a intrincada rede de fios e mangueiras com sua lanterna. Algo não estava certo. Era sutil, mas ele podia dizer que o motor tinha sido adulterado. Seção 8. O passageiro invisível. Um pensamento assombroso. Um arrepio percorreu sua espinha. Teria o acidente sido forjado? Teria alguém sabotado o caminhão deliberadamente, causando o acidente? Mas por quê? E o que teria acontecido com o motorista? Ele se lembrou da voz desesperada no rádio PX. Seria real ou apenas uma invenção de sua imaginação? Ele examinou a estrada escura, sua mente a mil. Cada sombra parecia se mover. Cada farfalhar de folhas soava como passos. Ele não conseguia se livrar da sensação de que não estava sozinho. Ele estava começando a sentir o medo se aproximar. Um medo primitivo do desconhecido. Seção 9. Perguntas sem resposta. A estrada continua. A polícia chegou pouco tempo depois. Eles investigaram a cena, mas não encontraram vestígios do motorista desaparecido. O caminhão tombado não forneceu nenhuma pista e a voz no rádio PX permaneceu um mistério. João prestou depoimento, relatando os eventos da noite. Ele contou a eles sobre a estranha sensação que teve, a sensação de que algo não estava certo. Os policiais ouviram pacientemente, mas ele pôde ver o ceticismo em seus olhos. Eles agradeceram por seu tempo e garantiram que continuariam a investigação. Mas João sabia a verdade. Alguns mistérios nunca são resolvidos. Algumas perguntas ficam sem resposta. Seção 10. Cuidado com a noite. Ecos do desconhecido. João continuou sua jornada, sua mente pesada com perguntas sem resposta, cada quilômetro trazendo novas dúvidas. A estrada aberta parecia diferente agora, não mais um símbolo de liberdade, mas um lembrete dos perigos desconhecidos que espreitavam nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Ele não conseguia se livrar da sensação de apreensão, como se algo invisível estivesse observando cada movimento seu. A voz no rádio PX ecoava em seus ouvidos, uma presença fantasmagórica que parecia sussurrar segredos antigos. A imagem do banco do motorista vazio permaneceu com ele, um símbolo de solidão e mistério. Ele aprendeu uma lição valiosa naquela noite, uma lição que mudaria sua perspectiva para sempre. Uma lição sobre a calma enganosa da estrada aberta, que pode esconder perigos inimagináveis. Uma lição sobre os mistérios que se desenrolam sob a cobertura da escuridão, onde a realidade e a ilusão se misturam. Ele percebeu que é melhor deixar algumas coisas como estão, pois nem todos os segredos devem ser desvendados. Alguns segredos devem permanecer ocultos, protegidos pela escuridão da noite. Ele jurou ser sempre cauteloso, estar sempre ciente de seus arredores, nunca mais subestimando os perigos da estrada. Ele nunca esqueceria a noite em que a estrada sussurrou seus segredos, revelando verdades que ele preferia não saber. Ele nunca esqueceria a noite em que o motorista desapareceu, deixando para trás apenas ecos do desconhecido.